Graça e paz, amados, tudo bem? Como é que vocês estão? Aqui é Karen Regina, direto da Rádio Resgate Sem Fronteiras. Som de fé, palavra viva e um chamado que atravessa o mundo. Amém? Glória a Deus. Vamos bater mais um papo nessa tarde? O que vocês acham? Eu tô cheia de vontade de conversar com vocês. Já estava com saudade de ontem para hoje. Glória a Deus! Então, eu falo direto da Rádio Resgate Sem Fronteiras. O endereço para acessar a nossa rádio web, rádio online, é resgatesemfronteiras.minharadio.fm. Vou repetir para ti. resgatesemfronteiras.minharadio.fm. O programa é Peniel, lugar de encontro com Deus. Tu encontras nossas outras conversas, as nossas demais conversas, no nosso canal no YouTube, @PenielDeus76. Esse é o endereço do nosso canal. Se tu entrar lá, vou pedir, clica, te inscreve, ativa o sininho para participar de todas as nossas conversas e não ficar de fora de nenhuma delas. Amém? Glória a Deus. Gente, vocês querendo conversar conosco, nós temos duas formas. A primeira delas é o e-mail, que eu já vou te passar o endereço. resgatesemfronteiras.br@gmail.com. Ou o nosso WhatsApp. Através do WhatsApp, a resposta é sempre mais rápida. O DDD é 54 99670 8990. Entre em contato conosco, dá a tua sugestão de assunto, o que tu quer ouvir aqui no nosso programa, o que tu não entendeu, o que tu queria que a gente falasse mais. Está precisando de oração? Pode entrar em contato através do nosso WhatsApp também, para que a gente esteja orando por ti e te fortalecendo. Amém? Em nome de Jesus? Gente, nós temos os nossos amigos e patrocinadores, eu não posso deixar de citar eles, de falar neles, porque sem eles o nosso programa não estaria vindo no ar. São eles, o RIG, ar-condicionados, eles são especialistas na instalação, manutenção preventiva e periódica do teu ar residencial e comercial também. Entre em contato com eles, o DDD é 54 98151 5525. Amém? E temos também a FATEB Polo Nova Petrópolis, aqui do Rio Grande do Sul. Gente, eles ministram cursos de psicanálise clínica, terapeuta cristã, terapeuta de mulheres e outros, tem muitos outros cursos. Todos eles já em EAD, todos eles autorizados e reconhecidos pelo MEC. Se tu quer te especializar, se tu quer trabalhar na área, se teu sonho é ter esse conhecimento, entre em contato com eles, eles vão te auxiliar, vão ver qual curso se encaixa melhor para ti. É muito legal, gente, é muito bacana e atualiza o teu currículo. Amém? O DDD deles é 54 999 31 8699. 999 31 8699. Amém? Glória a Deus. Vamos conversar um bocadinho, então? Um bocadinho? Gente, eu separei hoje para conversar sobre Jesus, a promessa de Jesus ao seu nascimento. Aquele que foi anunciado, esperado e revelado. Amém? Hoje vamos fazer uma viagem pela palavra, uma jornada que começa com uma promessa, atravessa séculos de espera e culmina no maior milagre da história. Deus, Jesus Cristo, se fazendo carne. Olha que lindo isso, gente. Bora lá, então? Bora conhecer um pouco mais da história, da promessa, até o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo? Glória a Deus. Vamos lá, então. Vamos começar abrindo com Gálatas. Gálatas, capítulo 4 e versículo 4 também.
Gálatas 4:4 diz assim: mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei. Amém? É isso aí. Gálatas. Isso é para que a gente entenda que o Natal, gente, que está aí bem pertinho, o Natal, ele não começa na manjedoura. O Natal não começa na manjedoura, ali quando Jesus nasce. O Natal começa no coração de Deus Pai. E daí a gente vai ver que a promessa começa lá no Jardim do Éden. Gênesis 3:15. Desculpa, Gênesis 12:3. Gênesis 12:3. Abençoarei os que abençoarem e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. E por meio de você, abençoarei todos os povos do mundo. Todos os povos do mundo. E daí a gente vê que mesmo após o pecado, mesmo após Adão e Eva tendo errado, Deus não desistiu de nós homens. No juízo, houve misericórdia. No castigo, já havia esperança, né? Onde foi feito o primeiro anúncio da vinda do nosso Senhor Jesus. Deus sempre oferece redenção antes da destruição. O Natal é resposta ao pecado e não prêmio ao merecimento. Ui, olha que forte isso. O Natal é resposta ao pecado e não prêmio ao merecimento. Jesus, ele não veio por acaso. Ele veio por linhagem, aliança e promessa. Deus escreve a história com precisão, mesmo quando nós só vemos confusão. Porque quando a gente começa a ler a Bíblia ali, depois de Gênesis, depois do que entra o pecado, né, depois da queda de Adão e Eva, as coisas vão ficando meio bagunçadas, parece assim que começa guerra em cima de guerra, guerra em cima de guerra, e as coisas se complicam. Mas sempre Deus entrando com a sua misericórdia, com o seu amor e com a sua promessa. Amém? O tempo de Deus, ele é pedagógico. Esperar não é perder tempo, é ser preparado. Olha que lindo isso, gente. Esperar não é perder tempo, é ser preparada, preparado. Os profetas anunciam o Messias. Os profetas começam a anunciar a chegada, a vinda do Messias. E daí nós vamos ver isso lá, começando em Isaías 7, versículo 14. Vamos achar aqui 7:14. Pois o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A jovem que está grávida dará à luz um filho e porá nele o nome de Emanuel. Amém? Depois, Isaías 9, versículo 6, diz assim: pois já nasceu uma criança, Deus nos mandou um menino, que será o nosso rei. Ele será chamado de Conselheiro Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Amém? E depois ainda temos também Miqueias. Miqueias, deixa só eu achar aqui, onde é que está o Miqueias? Vamos lá. Achei, Miqueias, capítulo 5, versículo 2, diz assim: o Senhor Deus diz, Belém Efrata, você é uma das menores cidades de Judá,
mas do seu meio farei sair aquele que será o rei de Israel. Ele será descendente de uma família que começou em tempos antigos, num passado muito distante. Amém? Tudo isso para confirmar a promessa do Senhor, que é a chegada do nosso Senhor Jesus Cristo. Os profetas anunciavam um rei, mas um rei que viria sofrendo. Esperavam um libertador político, mas Deus enviou um salvador espiritual. Tantas vezes, né, Deus nos responde diferente do que aquilo que nós pedíamos. Por quê? Porque Ele sabe exatamente aquilo que nós precisamos. E sempre responde melhor do que nós pedimos. Deus sempre age dessa forma para aqueles que são fiéis a Ele. E aí vem o tempo de silêncio. O silêncio que prepara o milagre. Foram 400 anos sem profeta. 400 anos de silêncio. Mas, como já falamos em outras conversas, em outros vídeos, o silêncio de Deus nunca é abandono. E nesse caso, enquanto houve esse longo silêncio de Deus, é como se fosse uma gestação. Nós aguardávamos ansiosos a chegada do nosso Messias. Amém? E daí Abacuque vai dizer para nós, deixa eu achar aqui Abacuque agora. Abacuque, capítulo 2, versículo 3, vai nos dizer: ainda não chegou o tempo certo para que a visão se cumpra, porém, ela se cumprirá sem falta. O tempo certo vai chegar logo, portanto, espere, ainda que pareça demorar, pois a visão virá no momento exato. Deus trabalha mesmo quando não fala. Deus trabalha no silêncio, sim. O céu nunca está parado. O céu sempre está em movimento. E o nascimento? Quando a promessa ganha rosto. E daí a gente vai ver lá em Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, Mateus capítulo 1, versículo 21 vai dizer: ela terá um menino e você porá nele o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados deles. Amém? Mateus 1, 21. O nome dele será Emanuel, Jesus. Jesus nasce simples, humilde, acessível. O Salvador, ele não nasceu para impressionar. Deus escolhe a simplicidade. Jesus nasceu para aproximar. Ele entra onde há espaço e não ostentação. Olha só, que baita ensinamento esse. O Salvador não nasceu para impressionar. Ele nasceu para se aproximar. Deus sempre escolhendo a simplicidade. Jesus entra onde há espaço e não ostentação. E o significado do Natal? O significado do Natal para nós, lá em João 1,14. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. Amém? O Natal, gente,
O Natal é Deus perto, é Deus conosco, é Deus por nós. Sempre, sempre o Natal. A promessa de Deus, ela não ficou no papel. Ela respirou, ela chorou, ela engatinhou, ela caminhou entre nós. E para finalizar, lá em 2 Coríntios 1:20, vamos ver aqui, cadê a 2 Coríntios? Eu tinha deixado tudo marcadinho. Aqui, achei a marcação. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Porque é o sim de todas as promessas de Deus. Por isso dizemos amém, por meio de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Porque todas as promessas de Deus têm em Cristo o sim. Oh, glória a Deus! Olha só que baita promessa. E às vezes eu me pego pensando como pode ter pessoas que negam, né, o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque todas as promessas de Deus têm em Cristo o sim. Gente, se nós estudássemos a Bíblia, se nós lêssemos a Bíblia, a gente não tem noção da quantidade de promessa que Deus tem aqui, nesse livro, para nós. São muitas promessas. E em Cristo, todas elas têm o sim de Deus para nós. Tu quer uma família? É promessa de Deus. Através de Cristo nós temos o sim. Tu quer um emprego para sustentar a tua família, para levar o sustento para a tua família? É promessa de Deus. Através de Cristo, tu tem o sim. Tu quer ser sacerdote da tua família? Proteger a tua família, sustentar a tua família, abençoar a tua família. É promessa de Deus. Através de Cristo, nós temos o sim. Olha só, para mim é inconcebível, sabe? É horrendo uma pessoa não aceitar Jesus Cristo, porque tudo o que nós precisamos está como promessa na palavra, e em Cristo nós temos o sim de Deus para todas elas. Amém? E Jesus nasceu, e Jesus se fez carne. Por amor de nós, por amor de ti, de mim, de todos. É tremendo isso, meus irmãos, minhas irmãs. Vamos orar? Vamos agradecer? Senhor, obrigado porque tu cumpres o que promete. Obrigado porque Jesus não é apenas uma história de Natal, mas a prova viva do teu amor por nós. Que cada coração que nos ouve hoje receba esperança, porque a promessa nasceu e o Salvador vive. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém e amém. E como o Natal está próximo, que todas as promessas de nosso Deus Pai, você tenha sim na tua vida. Não perca tempo, não perca tempo. Corra para os braços de Jesus. Só nele, somente em Cristo nós temos salvação, promessas cumpridas e a promessa de estar com ele no seu reino celestial. Amém? Até amanhã, se Deus quiser.